Qual é a essência da adoração e como ela pode trazer paz para a nossa vida? Esse é o tema do dia 10 do Devocional de Quaresma. Bom dia, meu amor. Bom dia, Isa. Bom dia, Pai. Hoje é um dia para a gente convidar a calma, para a gente convidar a paz para nossa vida. Bom dia, Ivanilda, Conso, Nicole, bom dia. Estamos hoje no dia 10. Bom dia, mãe. Depois de passar pelo primeiro capítulo, né? Por que estamos aqui? Estamos no segundo agora, é um capítulo por semana. Sobre como nós fomos feitos para agradar a Deus. E agradando a Deus, a gente agrada a nossa porção mais essencial, a nossa essência mais profunda, o nosso eu mais verdadeiro. Então, toda vez que a gente faz um movimento para se aproximar de Deus, a gente faz para se aproximar de quem nós realmente somos, né? Na nossa dimensão espiritual. Nós falamos aqui já por esses dias sobre como tudo começa com Deus, sobre como nenhum de nós é um acidente, sobre o que está no centro da nossa vida, sobre como nós fomos criados para ser eternos, sobre como é enxergar a vida do ponto de vista de Deus, sobre como a vida é uma atribuição temporária. Bom dia, Denilson, Meire. Falamos sobre a razão de tudo. Bom dia, Débora. Sobre como fomos planejados para a glória de Deus. Sobre o que faz Deus sorrir ontem e como o que faz Deus sorrir também nos faz sorrir, né? E hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. Bom dia, Leia. Então, gente, quem tá entrando, vamos mandar pelo menos 2 aviõezinhos para os seus contatos. Bom dia, Rô, que bom que você está aqui. Qual será a essência da adoração? Quando a gente se conecta com a nossa essência, qual que é o sentimento que isso nos traz? Todas as vezes que você teve se deu, né, essa oportunidade de se conectar com você, com o seu interior. Quando você faz isso, qual que é o sentimento que isso te traz? Escreve aí. Quando você silencia um pouco o mundo externo e se conecta consigo mesmo, qual que é o sentimento que isso te traz? Tô mudando a música aqui. Ah, gostei mais dessa. Não é paz? A Ionara, bom dia. Então hoje é um dia, ontem eu falei, né, da gente convidar o amor para entrar na nossa vida, para a gente se abrir para que o amor entre na nossa vida, entre em nós, né? Para a gente sair da defensiva. E o meu convite de hoje é para a gente convidar a paz. Esse é o resultado da gente praticar a essência da adoração,
que é a gente se entregar. Mais especificamente, a gente se render. Então hoje é um dia de você respirar bem fundo, de você silenciar e convidar essa calma, tá? Convidar essa calma para durante essa live, para o seu dia, para a sua vida. Porque a partir dessa calma, a partir do centramento, a gente alcança a clareza, a gente faz o movimento certo, porque muitas vezes a gente está na vida como? Ah, tá. Melhorou? Muitas vezes a gente está na vida na ansiedade, é ou não é? Na correria, na sobrecarga, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Bom dia, Matheus, Lu, Ali. Eu baixei o volume da música, vê se tá bom. Então, quantos de nós não estamos nos sentindo muito atarefados e a gente sempre partindo do pressuposto de que é isso que vai nos trazer resultado, de que é isso que vai nos trazer realização, apaziguamento, sensação de que a gente está fazendo a nossa vida valer a pena. E às vezes a gente dá muitos passos errantes, a gente comete muitos erros nesse ritmo muito frenético. Então, quando a gente se acalma, a gente convida a paz para a nossa vida, e tanta gente tem medo de fazer isso e se distanciar do que precisa ser feito, né? Quando a paz, na verdade, ela nos dá a direção certa, a ação certa. Eu sou uma pessoa muito tagarela, não sei quantos aqui também são, mas às vezes eu sinto que eu preciso pensar mais antes de falar, porque pensando mais eu vou usar melhor a palavra, sabe? Com mais prudência e com mais assertividade. Na vida também é assim, às vezes a gente fica dispersando energia de forma apressada em todas as direções, quando se a gente convidar a calma para nossa vida, a paciência, a gente vai ter a oportunidade de perceber o que está fazendo, de ser intencional, né? Então, hoje é sobre isso, a essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser perdedor. Quantas vezes você deixou talvez de se render, de se entregar, de aceitar algo que estava acontecendo porque você via isso como uma derrota, em vez de talvez ver isso como um encerramento de ciclo necessário para que algo melhor chegue para você. Então, quando a gente não se rende, às vezes a gente acha que a gente está sendo persistente, às vezes a gente acha que está sendo forte, mas às vezes também a gente está lutando com a vida sem necessidade. Às vezes a gente está confiando demais no nosso próprio senso, em vez de se entregar à inteligência suprema de Deus, em vez de se render e fluir com a vida. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada em contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Então, quando a gente entra em contato com essa palavra rendição, bom dia, Sheila, Janaína, Elizabeth, Rodrigo, Morgane. Hoje nós estamos falando aqui sobre a essência da adoração, que é se render, né? No dia 10 do nosso devocional. E como se render nos aproxima de um apaziguamento maior com Deus, com a vida, mas nós vemos a palavra rendição muitas vezes de forma negativa,
como uma desistência, como o último resultado a se desejar. É como se você tivesse esgotado as suas forças. Só então você se rende. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, então render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, às vezes, a gente não se render torna a vida muito pesada para nós, na autossuficiência, na teimosia, na luta. Vai recebendo isso e vendo onde que isso se aplica na sua vida, tá? Onde que talvez você esteja lutando muito, onde talvez você já esteja esgotando a sua força e o quanto que você tem entregado isso. E percebido nisso, talvez um convite da vida para o encerramento de um ciclo, para a abertura para uma nova possibilidade. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, a verdadeira adoração é o quê? É oferecer tudo que nós temos. E que, na verdade, quem nos deu foi Ele, né? Então, o quanto que a gente está consagrando a Deus. Deus, eu consagro os meus dons. Eu consagro a minha voz para que você use ela, para que o Senhor use ela. Eu consagro o meu trabalho para que a sua glória se manifeste através dele. A verdadeira adoração, propiciar satisfação de Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não importa o nome que damos a esse ato. Deus quer a sua vida. Toda ela, 95%, não é suficiente. 3 barreiras impedem a nossa total rendição a Deus: medo do desconhecido, medo do incontrolável, orgulho, eu sou autossuficiente, eu não me rendo, eu não aceito, e a confusão. Não percebemos o quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. O quanto que a gente confia, né? Então, algumas pessoas acham que se render é desistir. Quando, na verdade, se render é uma postura de abertura, de aceitação, de desapego. O que mais causa sofrimento na nossa vida não é o que acontece com a gente, não é aquilo que de ruim a gente passou ou que nos fizeram, mas é a resistência. Porque aquilo que acontece com a gente passa, é passageiro.
Mas o quanto aquilo vai produzir efeitos em nós é a nossa postura, é a nossa interpretação, é a nossa atitude que vai determinar. Então, se render, você olhar para a vida e para todos os acontecimentos como algo que foi enviado para você por um motivo. Se isso é bom ou ruim, é a sua postura que vai determinar. Se você olhar para a sua vida hoje, quantas coisas boas já não vieram de coisas ruins, de desafios. Você consegue ter essa percepção? Eu só despertei para o autoconhecimento por problemas aos quais chegou uma hora que eu tive que me render. Hoje, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma crise existencial, eu já sei que tem um convite para eu subir mais um nível na minha consciência e eu sei que vai dar trabalho, que eu tenho trabalho pela frente para saber entender o que de positivo tem ali para mim. Então é muito mais uma postura de o que isso está me ensinando. Então a resistência que causa sofrimento na nossa vida é achar que aquilo nos define. Então qual que foi um dos maiores despertares que eu tive na vida? Um problema de relacionamento profissional. E eu podia ficar apegada à ideia, como eu fiquei por muito tempo, de que eu estava sendo injustiçada. Aquilo não era para estar acontecendo comigo. Eu não mereço ser tratada assim. Enquanto eu fiquei nessa postura, eu não saí desse lugar. Eu não evoluí, eu não amadureci. Quando que eu comecei a amadurecer? Quando eu pensei, eu preciso fazer algo com isso. E hoje o que eu entendo? Que tudo que acontece, porque os desafios continuam acontecendo na minha vida. Só que hoje, quando o desafio acontece, eu penso, qual que é a lição que isso está trazendo para mim? E a partir disso eu amadureço. Então, se tudo aquilo que a gente passa, nem tudo que a gente passa é culpa nossa, mas tem que ter uma contribuição nossa. De alguma forma a gente se colocou naquela situação. E é aí que está o nosso poder de mudança e a nossa liberdade. Porque é aí que eu vou... Tá, mas como é que eu me coloquei nessa situação? E o que eu preciso fazer para não me colocar mais? Quando a gente culpa, quando a gente se culpa muito, a gente faz uma coisa, percebe que errou, se sente muito culpado com aquilo, a gente está resistindo. No fundo, o que a gente está dizendo? Eu não deveria ter feito, isso não deveria ter acontecido. A culpa é resistência. Quando eu paro de resistir, eu penso, qual que é o aprendizado que isso está trazendo? Qual que é a compensação que eu posso produzir para isso aqui? Qual que é a reconciliação com a realidade? Porque às vezes a gente se culpa porque a gente cometeu um erro e a gente pode fazer algo ou para reparar ou para compensar. Só que às vezes também a gente se culpa porque a gente está se cobrando um nível de perfeição inalcançável. E o que a gente precisa é acolher as nossas imperfeições, é abraçar a realidade. Então percebe como se a gente não resiste ao que acontece, não existe culpa, nem culpa minha do que eu fiz, nem culpa do outro pelo que ele me fez. Mas aquela pessoa fez por motivos que eu não tenho condição de entender por inteiro, porque eu não conheço o coração dela, não conheço a história dela, não conheço as feridas dela, não conheço sobre o dia que ela está tendo. Sobre qual que é a questão que está pegando ela nesse momento. Então, se eu me culpo e se eu acuso, eu estou na resistência. E o que eu posso fazer no lugar disso? Algo de ruim me aconteceu? O que eu vou fazer com isso para não resistir? Aceitar que aconteceu, aceitar que eu não gostei. Então, muitas pessoas, elas culpam, na verdade, elas resistem porque elas não sabem lidar com emoções negativas. E aí elas não querem estar se sentindo daquele jeito. Não era para eu estar me sentindo desse jeito. Eu estou me sentindo assim porque eu errei. Eu estou me sentindo assim porque erraram comigo.
Sendo que eu tenho um outro caminho que é muito mais simples. Eu não estou bem nesse momento. O que eu posso fazer por mim agora? Tudo bem eu não estar bem nesse momento. Emoções são passageiras. Aborrecimentos são passageiros. Nesse momento aqui, do que eu estou precisando e o que eu posso me dar. O estado de rendição é acolher tudo. É entender que as coisas não são como a gente quer, mas a gente passa por elas. E muitas vezes atravessa e sai do outro lado mais forte do que entrou. Então, quando eu sou uma pessoa que eu acho que eu preciso estar bem o tempo todo, eu sou uma pessoa que resiste à vida, que resiste a Deus, porque ninguém está bem o tempo todo. A Tainá não está bem o tempo todo. Então eu preciso normalizar os meus vales, as minhas descidas. Isso é rendição, é entender que tem uma função nisso. Quando eu tenho pena de mim mesma, eu estou resistindo. Quando eu fico com esse diálogo que eu tive por muito tempo na minha vida, e se eu não prestar atenção, eu volto para ele. Eu não merecia passar por isso. Por quê? Porque isso parte de um julgamento meu sobre como as coisas deveriam ser. E é claro que a gente quer que a vida seja gostosinha, que a vida seja fácil, mas uma vida muito gostosinha e muito fácil vai me levar para a minha melhor versão? Não vai. Vai levar para pior. Para aquela que só pega o que ela quer. Para aquela que se apequena diante do desconforto. Quando a gente tem muito medo, quando a gente tem muita resistência, a gente se apequena. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então comece a escutar essa live e a trazer para o teu coração em qual que é a situação da minha vida que eu tô resistindo, que eu não tô me rendendo, que eu tô me apequenando, que eu tô me culpando ou acusando alguém, ou julgando que isso não deveria ter acontecido, em vez de procurar qual que é o tesouro que isso está me trazendo, qual que é a lição desse momento. O quanto que eu tô me colocando numa posição de eu vim aqui, eu sou espírito e eu vim aqui nessa jornada para evoluir. E eu vou ser feliz à medida que eu aceitar isso. Aceitar que a vida vai me trazer as experiências para minha evolução. Quando você adia, procrastina, deixa para fazer algo que é importante para você, que é especial para você ou para alguém que você ama, porque você está esperando que um problema termine, que passe, você está na resistência. Porque quando esse problema, essa situação se resolver, vai aparecer outro. Porque se a gente está aqui para evoluir, é isso que a vida vai trazer para a gente. Oportunidades embaladas de problemas. E para trazer um exemplo bem ilustrativo sobre essa questão da resistência, quando eu estava estudando neurociência, eu estava vendo alguns estudos de caso e tem umas cirurgias que mexem na estrutura nervosa de sensibilidade à dor das pessoas. Então, pessoas que têm dores crônicas muito graves, que são sequelas de acidentes, sequelas de doenças, né? Que são doenças neurológicas também. Tem alguns procedimentos que são feitos que cortam conexões nervosas para que a pessoa consiga ter mais qualidade de vida com essa dor crônica. E aí um desses pesquisadores, autor dos livros, ele fez um acompanhamento de como que um paciente que tinha dor crônica, que ele relatava de 0 a 10, que ele tinha 8 de dor 24 horas por dia. E ele tinha uma péssima qualidade de vida, porque ele não conseguia nem se concentrar, nem estar presente nas coisas de tanta dor que ele sentia o tempo inteiro. E aí ele se submeteu a esse procedimento, que cortava algumas conexões nervosas para que essa dor
não o incapacitasse tanto. E aí, alguns dias depois, o médico voltou lá para checar como ele estava. Preste atenção nisso. E ele estava bem tranquilo. E ele, antes da cirurgia, ele era uma pessoa que ele estava sempre com aquela expressão carregada, sabe? Com aquela expressão preocupada, meio encolhida, aquela resistência. E o médico, alguns dias depois, foi visitá-lo, o pesquisador, né? E chegou lá e esse paciente estava sentado jogando baralho. Pensa na diferença. E aí o médico perguntou para ele: a dor passou? A dor diminuiu? Como é que tá isso? E ele falou assim, ó, escute isso. Ele falou assim: não, a dor continua aqui, mas agora ela não tá me incomodando mais. Então, a mudança que foi feita, a mudança neurológica que foi feita nessa cirurgia não alterou a percepção dele da dor. Ele ainda sentia a dor ainda estava ali, mas atuou em mecanismos que têm um efeito muito mais emocional de resistir à dor, de não querer que ela estivesse ali. Percebe isso? Quanta diferença isso faz e como é uma coisa sutil? Então, o quanto que nós não gastamos mais energia, que nós sofremos mais quando nós resistimos. Quando nós damos atenção demais àquilo que nos incomoda, àquilo que nos aborrece, àquilo que não é o que a gente queria. E a resistência não é fazer igual o Zeca Pagodinho, a entrega, né? A confiança na vida, fluir com a vida, render-se aos propósitos de Deus para nossa vida. Não significa, então agora tá tudo na mão de Deus e eu não preciso me preocupar com nada, porque se Deus quiser vai acontecer isso, se Deus quiser vai acontecer aquilo. Não, porque Deus nos fez livres. Tanto que pra gente se render, a gente precisa tomar essa decisão. Se render é abraçar o fluxo da vida. Não é pensar assim, eu vou dar o meu melhor se tudo der certo, mas eu vou dar o meu melhor seja o que for que aconteça. Porque o que acontecer vai ser bom ou ruim a partir da minha postura, da minha atitude, do proveito que eu vou tirar disso. É uma postura de entender que tudo que já me aconteceu e que ainda vai me acontecer tem uma função importante na minha evolução espiritual. E o que vai me fazer mais ou menos feliz, mais ou menos em paz, é o quanto eu me permito fluir com isso. E não o quanto acontece exatamente o que eu queria. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não vai se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Então a gente precisa receber o amor de Deus em todas as experiências. Receber o amor de Deus quando ele vem uns dos outros na nossa vida. Receber o amor que está sendo compartilhado com você nessa live. Você recebe ou você resiste? Quanto mais você se der conta do quanto Deus te ama, mais fácil será se render. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz o que é bom para você, está sempre olhando para você, se preocupa com cada detalhe da sua vida, te deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres, tem bons planos para sua vida, perdoa você, é carinhoso e paciente com você. Deus te ama infinitamente mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu te amo. Eu prefiro morrer a viver sem você. Cristo amou, mesmo passando por tudo, por todas as violências, por todas as condenações, por todas as ofensas, humilhações. Ele se entregou completamente por amor. E ele voltou por amor, para mostrar pra gente: percebe como eu sou espírito, percebe como nada de mal que me fizeram e como fizeram mal para ele me atingiu. Ele não se corrompeu, ele não ficou remoendo, mas ele sofreu. Não sofreu? E a gente sofre, e tudo bem sofrer. Mas se a gente pode escolher sofrer de forma amorosa, sofrer se rendendo, entendendo que tem um propósito maior por trás de tudo aquilo. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa força bruta para obrigá-lo a se submeter. E é por isso que a gente resiste tanto. Porque a gente não... Quantas vezes na nossa vida a gente só age quando aquilo se tornou um problema, quando se tornou urgente. E enquanto era só uma possibilidade, a gente não agiu. E às vezes é por isso que a gente se priva dessa paz de Deus, da conexão, da entrega. Por quê? Porque às vezes ainda não tá ruim o suficiente pra gente se abrir pro novo, que geralmente traz algo muito melhor para nós. Deus não tenta violar nossa vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um chefe, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Nós nos rendemos quando admitimos nossas limitações. E quão pesada é a vida de quem não admite as suas limitações. A segunda barreira para total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Essa é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse na nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Porque aquilo que está acontecendo na nossa vida é providência. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Olha que forte isso. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Se eu não me rendo, eu estou tentando competir com o Criador de tudo. E é claro que isso vem do medo. E o que afasta o medo? Receber o amor, perceber o amor, se abrir para o amor, confiar no amor, confiar na sua força. Porque tem pessoas que vão vivendo, e eu já fui muito essa pessoa, que vão vivendo, vão tendo experiências negativas e vão se fechando para a vida. Vão fazendo votos: eu nunca mais vou deixar isso aqui acontecer, eu nunca mais vou deixar me tratarem desse jeito aqui. E aí eu vou me enchendo de armaduras, de cascas, de resistências.
E o que eu estou dizendo para mim de forma inconsciente, sem perceber, é: eu não sou capaz de passar por isso de novo. E isso é mentira. Porque tudo de ruim que já aconteceu com cada um de nós passou e nós estamos aqui. Então, será que a gente precisa amarrar tanto a nossa vida para evitar que nunca mais aconteça algo de ruim que nos aconteceu? Será que a gente não pode se apropriar da nossa grandeza, da nossa capacidade de olhar e, puxa, mas tudo de ruim que aconteceu até hoje passou e eu passei, então eu preciso ter medo do futuro? Nós não somos Deus e jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo. E ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúme e autopiedade. Então, o que nos causa sofrimento? É o que de diferente Deus providenciou para mim e providenciou para o outro? Ou é o como eu me sinto a respeito? E se eu perceber que a dor ou a vitória do outro não me afeta em nada, não muda em nada a minha vida, isso vai me causar o mesmo sofrimento? E se eu acessar a vida do outro tão profundamente como Deus acessa, conhecer o coração, as dores, a dedicação, a história do outro, será que a diferença entre a minha história e a dele vai continuar me incomodando? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para ociosidade. Não é se conformar com a situação, mas é o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. E o que está no nosso controle mudar? Está no nosso controle o que os outros vão fazer, os acontecimentos externos. Isso, nada disso está no nosso controle. Mas está no nosso controle sempre a nossa postura. Está no nosso controle a nossa reação. Está no nosso controle a nossa interpretação, o proveito que a gente vai tirar. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes nem para sobreviventes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele te concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Ou seja, Deus não quer que a gente abra mão da nossa vontade, da nossa autonomia. Ele só quer que a gente seja parceiro dele, seja co-criador. Sabe? Não ignore, que a gente colabore, que a gente não compita com a vontade dele, mas que a gente colabore e que as nossas vontades se alinhem, que a gente tenha abertura para isso. Render-se não é suprimir a sua personalidade. Deus quer utilizar as suas características singulares. Em vez de diminuí-la, a rendição aprimora. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo,
quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Quanto mais eu me rendo à vontade dele, mais eu me permito ser eu mesma, porque eu mesma fui criada como ele queria que eu fosse. Então eu sou uma pessoa, Tainá, eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa bastante emocional e muitas vezes eu me senti muito mal, porque eu queria ser mais paciente, eu queria ser mais racional, eu queria ser mais um monte de coisa. Se eu me rendo à vontade de Deus, eu entendo que, puxa, mas se Deus me fez assim, é desse lugar que eu vou contribuir e viver e ser eu mesma e trazer algo de bom para as pessoas. Não é sendo outra coisa. Então, se Deus fez a Bianca como Ele fez a Meire, a Jéssica, a Neuza, Ele fez vocês do jeito que vocês são. E é tendo a personalidade que vocês têm, que vocês vão ser usadas por Ele. Quantas vezes eu já me ressenti de ser tagarela? Claro que eu tento, né? Também não é motivo pra gente não se adaptar, né? Mas se eu não fosse tagarela, será que eu ia conseguir trazer tanta coisa no conteúdo? Nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas aulas? Então não existe qualidade e não existe defeito. Existe habilidade mal empregada. Existe desequilíbrio. Então tem lugar que eu não vou poder ser tagarela. Tem momentos que eu não vou poder ser tagarela. Mas tem momentos que isso vai me aproveitar muito. Entende? Chorando. Ai, que lindo, Mary, que bom. Então, qual que é aquele defeito pelo qual mais você se culpa? E qual que é a qualidade que está escondida nele? Porque uma pessoa que é grossa, por exemplo, as pessoas que são mais dominantes, elas são grossas. Qual que é a força dessa pessoa? É o ímpeto, é a coragem. Entende? Então, se eu usar o meu ímpeto para construir algo novo, para me arriscar, é uma qualidade. Se eu ficar focando só nos impulsos negativos que isso me traz, eu vou ver isso como algo extremamente horrível a meu respeito. Mas não é, é o lado B. Entende? Então toda qualidade tem o lado A e o lado B. E aí a gente vai ter um uso para isso. Um uso positivo e um uso negativo. E de vez em quando a gente vai manifestar como defeito mesmo. Mas é quem nós somos. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que Ele lhe pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a lhe obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, nós nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo obedece a ordens de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isso o levaria. E nós sabemos onde levou, né? Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolveram daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus.
Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Bom dia, Neuza. Entraram mais algumas pessoas, né, enquanto eu falava. Renuncie à sua própria forma de resolver e deixe Deus trabalhar. E isso aqui significa, em muitas medidas, ter mais paciência e menos ansiedade, menos preocupação na sua vida. Por isso que se render torna a sua vida mais leve, mais focada no essencial, menos atribulada. Muito menos como uma luta e muito mais como uma jornada que acontece naturalmente. Então aquilo que você não sabe ainda como é que vai resolver, entrega. Pede ajuda dele. Se rende. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Porque você descobre que você não precisa de nada disso. O que o outro diz sobre a Tainá, para a Tainá, faz com a Tainá, só vai afetar a Tainá o quanto a Tainá permitir. E o que o outro faz de ruim para a Tainá parte de um lugar interno dele, de dor, de desconexão com a essência dele. Se eu trago essa compreensão, fica muito mais fácil. Quer dizer que eu tenho que salvar essa pessoa? Não. Eu não sei se ela quer, se ela está disposta, se ela está interessada. Eu posso muito bem me afastar dessa pessoa, mas me afastar com respeito. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Elas pensam: eu quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o maior objetivo de uma vida entregue a Deus, porque competirá com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Tem uma passagem na Bíblia que é muito linda sobre isso, que fala para você olhar os lírios do campo. Eles não se preocupam, eles não lutam, e eles recebem tudo de que precisam, e eles são lindos, nada falta, eles são perfeitos, são íntegros, porque Deus provê. E é por isso que, e tem outra passagem que fala, né? Não fique aflito com o dia de amanhã, porque cada dia tem sua própria preocupação, se preocupe com o dia de hoje. Olhe para o amanhã, pense no amanhã, se planeje, se prepare para o amanhã, mas não se desespere com o amanhã, porque assim como o amanhã tem outros problemas para trazer, também tem outras soluções, outras providências, entende? Não é só o lado ruim, vai vir coisa boa para você também. A natureza nos dá muitas respostas. Exatamente, a vida nos dá, Deus nos dá, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Dinheiro, ele nunca é um objetivo, ele é sempre uma consequência, ele é sempre uma retribuição. Então, se eu estiver servindo, gerando valor na vida do outro, o dinheiro vai ser uma consequência na minha vida. E se eu não sei o dia de amanhã, eu também sei que Deus, assim como Ele está comigo no dia de hoje, esteve comigo em todos os desafios que eu já tive, amanhã Ele vai continuar comigo. O maior exemplo de autorrendição é Jesus.
Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não orou a Deus: se você puder afastar esse sofrimento, faça isso por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta por favor. Mas, se isso cumpre o teu propósito, esse também será o meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se esse problema, dor, circunstância, doença é necessário para o cumprimento do teu propósito e para a tua glória resplandecer na minha vida ou na de outra pessoa, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta e cheia de medo. E qual que é a bênção de se render? A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Agora eu quero que você pense na questão que hoje mais te incomoda na tua vida. Qual que é essa questão? Pode ser um problema de saúde, pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão pessoal. Qual que é o problema que você tem mais dificuldade de compreender a função dele na tua vida? Agora respira fundo, se conecta com você. E percebe como é estar em paz com a existência desse problema na sua vida. Entender que ele está ali para te levar para algum lugar que talvez você ainda não saiba. E tudo bem não saber ainda. E tudo bem não gostar disso. Você pode ser gentil consigo mesmo enquanto passa por esse problema. E pode se comprometer a abrir o seu coração para que os aprendizados venham. Como que é fazer isso para você? Ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixa livres para viver na liberdade dele. Você experimenta o poder de Deus na sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Então, o quanto que você está entregando? No meio da pandemia, aconteceu uma situação comigo que eu exerci isso de forma bem didática, bem ilustrativa. Eu tomei um susto em exames médicos e naquela época da pandemia que ainda não tinha vacina e muita coisa estava parada e muitas divisões médicas estavam só dedicadas ao Covid, para você fazer outros tipos de exames era tudo bastante demorado. E eu lembro que eu fiz um exame e aí a médica pediu para eu fazer mais exames para descartar coisas mais graves. Só que teve um dos exames que eu só consegui ter data assim, da agenda dos médicos com coisa de 2 ou 3 meses eu ia ter que esperar.
E aí eu pensei, meu Deus, mas eu vou ter que ficar convivendo com essa espera de 2, 3 meses? Como é que eu vou fazer? E nisso eu já produzia conteúdo, eu já atendia como coach, toda a minha vida estava acontecendo e eu estava com aquela questão pendente. E aí eu peguei os exames que eu já tinha feito, coloquei embaixo da imagem de Nossa Senhora, de quem eu sou devota, me ajoelhei e falei, eu tô entregando. O que tiver que acontecer para os propósitos de Deus para minha vida vai acontecer, mas essa preocupação eu estou entregando. E nós fazermos esses rituais são muito importantes para que a gente, para que o nosso inconsciente se alinhe. Porque uma coisa é eu entender com a cabeça, racionalmente, que eu tomar a decisão, eu não vou mais me preocupar com isso. É suficiente eu tomar a decisão? Quantas vezes você já não tomou a decisão de fazer uma coisa e não conseguiu fazer nem tomando a decisão? Por quê? Porque não é o racional que nos guia no dia a dia, é o emocional, é o inconsciente. Então, quando eu faço esses gestos, a gente se ajoelhar para rezar é um ato que você envolve o seu corpo e com isso você envolve suas emoções, suas sensações. Entende? Então não é só tomar a decisão racional de se render, mas é fazer ações de rendição. Porque isso vai se comunicar com níveis muito mais profundos do nosso ser. E foi isso que eu fiz, coloquei lá os exames e não me preocupei com isso até o dia dos próximos exames e graças a Deus deu tudo certo no final. E eu consegui fazer tudo que eu queria nesse decorrer sem ficar sofrendo, sem ficar me preocupando, me desesperando com a espera. Prestes a travar a batalha mais importante da sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Esse é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato de rendição. Render-se não enfraquece você, mas o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer e nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus não por causa de talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. A melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, você vai se render a opiniões ou expectativas dos outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus e, se fracassar nisso, encontrará outras coisas às quais entregará sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não é livre das consequências dessa escolha. Afirma Stanley Jones: se você não se render a Cristo, então pode acabar se rendendo ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras formas levam à frustração, decepção, autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus de culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na sua vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios são aqueles em que você disser sim a Deus.
Então, se render te enfraquece ou te fortalece? Te preocupa ou te tranquiliza? Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas quem você mesmo, sua teimosia, orgulho obstinado e ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então, entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas, traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista. Entregue a Ele o volante. Não tenha medo. Nada sob controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, eu sou independente na minha dependência de Cristo. Então, quando eu dependo de Cristo, eu não dependo das coisas do mundo, que são muito mais instáveis, que são muito mais incompletas, que são muito mais conflituosas. E por isso me traz paz. E por isso me traz força. Porque eu não fico sujeito a tanta incerteza aqui quando eu me finco na certeza de que tudo que Deus está me enviando é para o meu crescimento, é para o meu bem. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada rumo a Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar, então você provavelmente precisará renovar a rendição da sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão das suas vontades, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. E isso não é abrir mão de toda a sua vida, todos os seus sonhos, não, mas é abrir mão a sua comodidade, é abrir mão a sua zona de conforto, é abrir mão a ser satisfeito a todo momento, é se abrir para o fato de que a vida vai trazer o que você precisa e não o que você quer. Deixe-me adverti-lo, quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos, por isso que, como é que eu vou saber quando eu estou sendo testado? Quando eu me pergunto, o que essa experiência, o que essa pessoa está me trazendo? Qual que é o aprendizado que ela tem para mim? Aí você vai perceber se você está sendo testado. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu: quando eu era jovem,
firmei um contrato com Deus. Eu o redigi e de fato assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: desse dia em diante, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que Ele quiser? Esse é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. A essência da adoração é a rendição. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Qual é a área da sua vida que você está evitando entregar a Deus? E o que vai acontecer na sua vida se você entregar? Valeu, gente! Nossa, hoje eu me empolguei um pouco, né? 8h07 agora. Serviu aí? Vai se entregar mais daqui pra frente? Vai entregar essa situação, esse incômodo, o maior que você tem nesse momento? Vai deixar que ele faça companhia pra você sem lutar com ele? Mas olhando para ele como um mestre, talvez? Obrigada, viu, pelo retorno. Vou postar essa live daqui a pouquinho. Quem puder ir lá comentar, para ajudar mais pessoas a estarem aqui com a gente nessa jornada. Quem quiser enviar para alguém, tá? Vai ficar gravado, Simone. Então, se vocês quiserem mandar para alguém, convidar alguém, porque hoje é o dia 10/40, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda em mais 30 dias, né? Se a relação com Deus de quem tá aqui todo dia já tá se fortalecendo, imagina em mais 30 dias. Obrigada, Cíntia. Amém. Que Ele abençoe a todos nós. E o meu convite para vocês, pro dia de vocês hoje é: olhe para o seu dia como algo que Deus está te enviando. Então, hoje eu comecei essa live, eu sentei aqui, eu sento para atender todos os dias, para fazer o meu trabalho, para produzir conteúdo, para lidar com os meus projetos. Mas qual que é a postura que eu tenho? Eu não sei quando que isso aqui vai dar certo, eu não sei quando que isso vai dar resultado, eu não sei se esse é o melhor caminho para mim. Mas eu vou fazer a minha parte e observar o que acontece. E aprender com o que acontece, porque o que acontecer vai ser mandado por Deus. Isso traz leveza para a nossa vida. Isso traz abertura para a gente olhar o que Deus está enviando para além daquilo onde a gente está fixando nossos olhos. Então, que vocês todos tenham um ótimo dia. Obrigado por estarem aqui comigo nesse momento. Um beijo. Deus abençoe. E amanhã estamos aqui às 7 da manhã, tá? Um beijo e tchau, tchau.